Boa noite, irmãos. Bom revê-los. Bom estar com vocês. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos continuar hoje a nossa série sobre conhecendo nossa época, conhecendo esta época. E antes de abrirmos a Bíblia, o pessoal do louvor já pediu que vocês se cumprimentassem, que dessem um abraço em quem está ao lado, Então, Deus seja louvado por esse momento especial. Nós cumprimentamos nossos amigos queridos que se encontram aí do outro lado das telas, Carla? Deus abençoe muito vocês, um abraço a todos, e eu espero que a palavra de Deus te encontre, te alcance, e que possa ser poderosa na sua vida e no seu coração nesse momento, viu? Deus abençoe muito cada um de vocês. E quando a gente vem para a igreja é sempre muito bom rever os irmãos, rever os queridos, Isso acaba trazendo mais alegria ao nosso coração. Deus abençoe e fortaleça a vida de cada um de vocês de maneira rica, de maneira ampla e de maneira plena. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e pedir a bênção de Deus sobre nossa vida hoje, nesse momento. Senhor, que a Tua palavra possa preencher os vazios que existem no nosso coração, mas que além disso a Tua palavra nos transforme. Ajuda-nos, ó Deus, a ser humildes, fiéis, obedientes, e ajuda-nos, ó Pai, para que possamos de todo o nosso coração Te obedecer. Que Teu poder se aposse de cada um de nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos estudar a palavra de Deus. E nós vamos então prosseguir esse assunto que nós estamos tratando durante esses domingos anteriores que nós temos falado, Conhecendo nossa época. E hoje nós vamos falar sobre a religião deste tempo. Mas antes de lermos, eu quero convidar vocês que puderem, que tem alguém que precisa de estudar a Bíblia e que quer estudar a Bíblia, venha domingo, 5 horas da tarde. Hoje nós começamos a classe bíblica na Emily. E Nicole e Daniel estão aqui para estudar a Bíblia também. Alguns de vocês estavam ali na classe e são muito bem-vindos, para que nós possamos juntos ir nos aprofundando aí no conhecimento da palavra do Senhor. Então tragam outros amigos que vocês de repente têm, e se alguém não sabe dar um estudo bíblico, vem para cá, vem no domingo, 5 horas da tarde, e nós vamos ter muita alegria de estar juntos aí de 5 às 6, até a hora do culto, até na hora do sermão aqui, tá bom? Muito bem, nós vamos estudar agora um pouquinho sobre a religião deste tempo. E a palavra de Deus diz assim: porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Como eu já disse em domingos anteriores, eu sou fascinado com esse versículo por conta da sabedoria que ele apresenta quando diz que desses homens aí da tribo de Issacar vieram 200 líderes e eles eram conhecedores da época. Eles sabiam fazer a leitura, eles sabiam perceber o cenário, eles sabiam tirar suas conclusões. O conhecimento desses homens aí não é necessariamente o conhecimento profético que vem através da revelação, aquele conhecimento que Deus descreve o futuro. Não. Eles eram simplesmente atentos, eles sabiam fazer a leitura do contexto. Existem pessoas que são muito espertas nisso. Têm um discernimento tremendo para perceberem as ondas sociais, os movimentos que vão acontecendo. Agora, eu quero relembrar, como já disse anteriormente, que nesse momento Davi estava começando a estabelecer o seu reino e vieram todos os seus amigos, aqueles que queriam lhe ajudar no estabelecimento do seu reino. Irmãos, nós somos a igreja de Deus. Nós temos o conhecimento profético. Nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Então eu quero dizer para vocês que nós precisamos ser ajudadores no estabelecimento do reino de Deus nesta terra através da pregação do Evangelho. Quando o apóstolo São Paulo faz uma leitura do tempo,
olhando a sua época e olhando para o futuro, para os momentos que antecederiam a vinda de Jesus, ele diz assim: sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis. E nós estamos vivendo esses tempos difíceis. E hoje, como nós vamos falar sobre igreja, a religião deste século, eu quero mostrar para vocês alguns nomes engraçados de igreja. Há um site chamado Igrejologia, e nesse site ele vai falando o nome de algumas denominações que são interessantes, que alguns de vocês não conhecem, e eu quero dizer para vocês que o cristianismo está subdividido na atualidade em pelo menos 40 mil novas congregações, 40 mil novas denominações. E aqui existem alguns nomes interessantes, como Igreja Evangélica Pentecostal Cuspe de Cristo, Igreja Pentecostal Jesus Vem, Você Fica. Você quer entrar numa igreja dessa? Hein, Fabiana? Não, eu quero ir com Jesus. Né, Daniel? Eu quero ir. Igreja do Sétimo Gole. Essa é interessante, né? Igreja Evangélica Abominação à Vida Torta. Essa é nossa, né? Igreja Pentecostal Jesus é Lindo e Cheiroso. Igreja Mocotó com Giló. Deve ser gostosa essa igreja, né? Igreja Serpente de Moisés, aquela que devora as demais. Igreja Evangélica Pentecostal Ore com Moderação. Essa não é boa, porque você tem que orar sem moderação, né? A oração tem que ser bastante, né, Axa? Temos que orar mais. Igreja Filho do Varão, Igreja Automotiva do Fogo Sagrado. Tá aí, Daniel? Você que gosta de automóvel, essa daí é boa. Igreja Batista Cópia da Perfeição, Igreja Batista da Velhice Tranquila. Eu confesso que eu simpatizei com essa, viu, Cléia? Eu simpatizei com essa. Igreja Cuspe de Cristo, Igreja Coração Pentecostal, Igreja de Oração Pentecostal dos Afastados, Igreja Menina dos Olhos de Deus, Igreja Batista da Pomba Sacrificada, Assembleia Street Fighter. Essa eu gostei. Né? Essa daí, Daniel, você que luta jiu-jitsu, né? Essa daí é a Igreja do Combate, né? Igreja Assembleia de Deus Canela de Fogo, Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água, essa é boa. Congregação Antiblasfêmias, Cruzada Evangélica do Pastor Valdivino Coelho, Assumidade. Igreja Assembleia de Deus Adventista, Romaria do Povo de Deus. Essa daí juntou Assembleia de Deus com Batista e Catolicismo, tudo junto. No nome só, né? Igreja Assembleia de Deus do Papagaio Santo que ora a Bíblia. Queridos, quando nós olhamos para os nomes da igreja, esses nomes são engraçados, são interessantes. Eu tenho certeza que cada uma dessas igrejas tem sua relevância, tem seu valor e tem cumprido da melhor forma possível o papel que elas devem exercer. Eu estou citando os nomes, não é para ridicularizar nem para escarnecer, é somente para mostrar para vocês quantas denominações existem que a gente nunca nem ouviu falar, né? Nunca nem ouviu falar. Agora, queridos, para nós entendermos um pouquinho melhor da religiosidade desta época, eu tenho levado vocês um pouquinho de volta para o passado, especialmente até o momento do iluminismo, porque de lá para cá, basicamente, a história do mundo ocidental mudou bastante. Em termos religiosos, o que aconteceu? Até no momento do iluminismo, ninguém questionava a autoridade de Deus. A visão teísta, a cosmovisão teísta imperava no mundo todo praticamente, no mundo europeu. Na verdade, como todo mundo acreditava plenamente em Deus como soberano, acreditavam que a igreja era o corpo de Cristo na terra e acreditavam também que naquele momento o representante de Deus na terra era o Papa. E, infelizmente, como a igreja se meteu muito em assuntos políticos, isso começou a ficar complicado de ser aceito. E aí, quando vem a Revolução Francesa, colocando então a razão acima de tudo, aí vieram ataques à fé de maneira radical. Immanuel Kant colocou Deus para fora da vida humana, eliminando a metafísica. A Revolução Francesa
guilhotinou o rei. Napoleão Bonaparte foi lá em Roma e prendeu o Papa. E a partir daí, irmãos, tudo mudou na vida dos países, porque os 3 maiores símbolos de autoridade foram jogados por terra. Em consequência de tudo isso, agora vem então um forte ataque à Bíblia, porque a partir do momento que começou a ser dito que nós não podemos apreender o metafísico e a revelação ela é sobrenatural, ela é espiritual, ela não pode ser colocada num tubo de ensaio, ela não pode ser explicada simplesmente pela lógica racional, aí isso gerou um fortíssimo ataque à Bíblia, porque o livro que todos acreditavam que era autoritativa e inspirada a palavra de Deus, agora as pessoas começaram a perguntar o seguinte: se Deus não entra na nossa realidade, qual é a relevância desse livro? E imediatamente se criaram 2 escolas de interpretação da Bíblia. Uma se chama de o método histórico crítico, onde o texto bíblico foi relegado ao papel de meramente um texto histórico, sem nenhuma relevância sobrenatural. Os teólogos começaram a extrair da Bíblia todo o elemento sobrenatural, até um livro popular por aí chamado E a Bíblia Tinha Razão, que às vezes as pessoas leem esse livro imaginando assim, esse é um livro extraordinário, quando na verdade não é, irmãos. É apenas uma tentativa de descrever os milagres bíblicos, explicando-os pela ótica da razão e tirando deles completamente o elemento sobrenatural. E aí as pessoas começam a dizer que tudo que a Bíblia fala que é milagre, na verdade não é milagre. Eles buscam explicar por uma lógica, por uma ótica racional. Por exemplo, o Mar Vermelho não foi o milagre que a gente lê. Aí eles dizem que, na verdade, o povo passou num lugar onde a maré estava baixa e eles passaram com água pelo joelho. O secamento do Jordão. E aí eles começam para cada milagre que a Bíblia descreve uma tentativa de explicação racionalista. Em outras palavras, a Bíblia virou uma coxa de retalhos e, pela ótica desses críticos, a Bíblia perdeu seu lugar autoritativo. Os resultados desses ataques gerou uma segunda reação, criada por um teólogo alemão chamado Friedrich Schleiermacher. E esse homem, então, para dizer que a Bíblia não estava totalmente relegada a um mero papel histórico, de texto seco, sem nenhuma fundamentação revelacional, ele começou a dizer, então, a Bíblia não é sobrenatural, mas ela é o resultado do encontro do profeta com Deus. A Bíblia é o testemunho de uma experiência espiritual. Do mesmo jeito, isso acabou trazendo resultados negativos, porque a Bíblia, em vez de ser proposicional, ela agora se torna apenas um livro que trata do testemunho do encontro. E sabem, queridos, isso gerou muito do que nós vemos na metodologia do pentecostalismo. Muitas pessoas, eles ouvem a Bíblia, mas eles ouvem a Bíblia e eles agem da seguinte maneira: você apresenta doutrinas, você prova pelos textos bíblicos, mas ela diz assim, eu vou esperar primeiro que Deus me revele. É como se a Bíblia não tivesse autoridade para definir, para dar a martelada final. E isso gerou problemas sérios também na religiosidade dos dias atuais. Em seguida vieram as reações existenciais, e teólogos como Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann foi um teólogo brilhante do Novo Testamento, e ele escreveu comentários sobre o livro de João, mas ele criou uma teoria que se chama de desmitologização, e ele dizia assim, que tudo que está escrito no Novo Testamento sobre Jesus são mitos piedosos que foram inventados pela igreja. E ele também disse que todos os milagres não existiram. Ele acredita na teoria da crítica da redação, daquela que quem conta um conto aumenta um ponto. E então ele começou a dizer assim, a Bíblia não é sobrenatural. Karl Barth, Emil Brunner, esses são os teólogos que criaram um movimento que se chama de Nova Ortodoxia. E eles foram praticamente no rastro da interpretação existencialista da palavra de Deus. Na atualidade, nós estamos vivendo o que na Europa é chamado de pós-cristianismo. E no pós-cristianismo, irmãos,
é chamado de pós-cristianismo porque, de acordo com os chineses e os signos do zodíaco, a cada 1000 anos há um deslocamento numa daquelas casas, e quando Jesus nasceu, começou a era de peixe, e no ano 2000 começou a era de aquário. Por isso, quando vocês ouvirem o termo nova era, esse termo está relacionado exatamente à era de aquário. Em outras palavras, passou a era de peixe, passou a era do cristianismo. E lembrem-se que um dos símbolos do cristianismo era o peixe, porque a palavra peixe em grego, que significa íctis, era um acróstico no grego para a expressão Iesu Christou Huios Soter Theos, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, quando o ano 2000 chegou, as pessoas começaram a dizer: deem boas-vindas à era de aquário. E agora, quando nós olhamos para a Europa, há um esfriamento total. Dá dó de ver tantas catedrais católicas lindas, que são bares, que são bibliotecas, que viraram lanchonetes, museus e até danceterias. Eu tive o privilégio de fazer uma viagem por lá, e eu gosto de ir nas catedrais, nas igrejas antigas, porque isso é história, isso mexe com a gente. E sabem, queridos, uma cena que tem se tornado muito comum na Europa é essa, de igrejas medievais, que levaram séculos para serem construídas, sendo demolidas e dando lugar até mesmo para mesquitas muçulmanas. Em contrapartida, quando nós olhamos para os Estados Unidos, que é um país que praticamente teve berço protestante, há um esfriamento tão grande naquele país, a ponto das pessoas dizerem que os Estados Unidos hoje precisa ser recristianizado. O país da liberdade está se tornando um lugar onde não se tem liberdade de pregar o evangelho. Agora, no mesmo rastro dessas coisas, nós temos na atualidade um grupo de cristãos que são chamados de desigrejados. O doutor Jolivet Chaves, que era o reitor do SALT aqui da FAD, bateu um dia desses, do UniAN, escreveu aqui sua tese doutoral, Nones, Desfiliados, Desigrejados. E nesse outro livro, Idauro Campos, ele faz um estudo extraordinário sobre desigrejados, e ele mostra no seu estudo que existem no Brasil hoje pelo menos 5 milhões de crentes, que eles dizem amar a Jesus, mas eles não querem conversa com a igreja de Jesus, eles não querem vir na igreja, eles querem ficar no conforto de suas casas, eles não querem ter nenhum comprometimento com nenhuma denominação, mas eles querem ter uma relação vertical com Deus. São os desigrejados. Isso tem crescido cada dia mais. Ainda, queridos, nós temos na igreja da atualidade os chamados cristãos progressistas, aqueles que acham que nós podemos amar Jesus, mas nós podemos abrir uma série de concessões por uma série de coisas que a igreja, que a palavra de Deus não dá concessão. E uma das representações dos progressistas é o autor desse livro, Roger Olsey, que escreveu esse livro aí, Kissing Fish, Cristianismo para pessoas que não gostam do cristianismo. Que contraditório, né? Cristianismo para pessoas que não gostam do cristianismo. Agora, nós não poderíamos deixar de falar numa das expressões religiosas desta época que tem crescido a cada dia mais, que é o espiritualismo. E o espiritismo moderno nasceu em 1848 em Hildesville, na Nova York, com aquelas famosas batidas na casa das irmãs Fox. E essas batidas diziam aí os historiadores que era do mascate que foi morto ali e foi enterrado lá no celeiro dessa casa aí que nós estamos vendo na foto. Então Meg, Kate e Leah Fox, elas começaram a criar um código de comunicação com esse espírito do outro lado e através dessas batidas desenvolveram uma comunicação, escreveram livros e os historiadores hoje são praticamente unânimes em dizer que aí está o berço do espiritismo moderno. O espiritismo se divide em umbandismo, o espiritismo
espiritismo kardecista, científico, esoterista e também tem outras tendências. E essa é uma religião que tem crescido absurdamente na atualidade e é assustadora a forma como tem crescido. E quando se trata de espiritismo científico, eu me lembro de algumas aulas que eu recebi com o doutor Wilson Andrew White, e quando ele falava de espiritismo científico, ele dizia assim, toda hora aparece alguém na televisão falando de OVNIs, não é falando da ufologia. E o Wilson Andrew White dizia assim, isso nada mais é do que espiritismo disfarçado de ciência. E aí, quando eu olho pela ótica do cinema, eu coloquei o nome de alguns filmes que têm ajudado muito a popularizar isso no meio da sociedade atual. O clássico foi Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de Steven Spielberg, que também fez o filme Guerra dos Mundos. AI, Inteligência Artificial, Indiana Jones e a Caveira de Cristal acaba com os ETs ali levando uma grande nave espacial de volta para fora do planeta. O Dia em que a Terra Parou, mas aí tem esse daí que está na tela também, que é o ET. Quando nós assistimos um filme desse, a gente até se diverte, só que a gente esquece de olhar o que está sendo vendido por trás de um filme desse. Há uma ideologia completamente orientalista, completamente espiritualista por trás desse filme. E o enredo principal é, quando o filme termina, esse menininho que faz amizade com o ET, eles tocam o dedo no outro, mas o ET termina dizendo assim para ele, eu sempre estarei aqui. Toca na cabeça dele. É como se todas as emoções do menino que o ET tem, a criança sente. E o ensinamento é que todo ser humano está conectado a uma força cósmica fora do planeta. Nós estamos conectados a uma força lá fora. Esse é um dos ensinamentos principais do espiritismo da nova era. Agora, queridos, o que está muito na moda também é o espiritismo ecológico. E quando você assiste filmes como Avatar, que aparentemente é um filme tão legal, né? Mas nada mais é do que o endeusamento da Terra como sendo uma manifestação divina. E nesse filme, todas as pessoas se conectam à Terra através daquela árvore. Aí tem um outro segundo filme que é uma árvore lá debaixo d'água, mas está tudo relacionado. Há um enredo legal, uma música bacana, muita aventura, e quando você menos espera, você já passou pelo menos 2 horas assistindo um baita ensinamento sobre espiritismo ecológico. Isso está na moda. A palavra ecologia está muito na moda aí. Muito cuidado. Agora, vejam, quando nós olhamos para as implicações espiritualistas da nova era, nós precisamos estudar algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, a música foi uma das coisas mais usadas para que o espiritualismo do Oriente invadisse o Ocidente. Isso aqui é muito interessante. Os Beatles, os garotos lá de Liverpool, que conquistaram o mundo, e John Lennon até chegou a dizer que ele era mais popular do que Jesus Cristo, lá nos Estados Unidos, e por incrível que pareça, era mesmo. Há um analfabetismo espiritual nos Estados Unidos, e se vocês perguntarem para a maioria dos americanos quantos são os mandamentos, é arriscado eles dizerem que são os 12 apóstolos. Já foi feita pesquisa sobre isso, onde perguntas básicas não são respondidas em relação ao conhecimento da palavra de Deus. Para um país que era dito protestante, isso demonstra um retrocesso enorme quando se trata de conhecimento de Deus. Mas voltando para os Beatles e a sua conexão com o espiritualismo oriental, nesse álbum My Sweet Lord, do álbum Todas as Coisas Hão de Passar, de George Harrison. Esse foi um dos primeiros cânticos pop a promover uma homenagem a Hare Krishna, que é um dos deuses hindus, e em retrospectiva, o próprio Harrison escreveu explicando uma coisa interessante, e nas palavras dele ele diz assim, em My Sweet Lord,
Por ser parecido com um cântico pop, minha ideia foi apanhá-los um pouco de surpresa. A questão era não ofender as pessoas pelo aleluia. E quando se chegasse aos Hare Krishna, eles já estariam presas no anzol, seus pés batendo o compasso, e já estariam cantando aleluia, enfeitiçadas, por assim dizer, em um falso senso de segurança. E de repente, tudo se transforma em Hare Krishna, e elas estariam cantando tudo isso antes de se darem conta do quê? Do que aconteceu. Sabem, irmãos e irmãs, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós ouvimos, porque às vezes a gente não filtra o nosso gosto e não deixa que o Espírito Santo o refina, e quando a gente menos se dá conta, nós estamos talvez ouvindo coisas que não deveríamos ouvir e fazendo coisas que não deveríamos fazer. John Lennon, em seu cântico Imagine, que ainda pode ser sintonizado nas estações de rock leve, ele articulou as metas e objetivos da vindoura era de Aquário. Isso era a década de 80 praticamente, quando John Lennon lançou Imagine. E olha como é a letra de Imagine. Imagine que o céu não existe. É fácil, se você tentar. Imagine que nenhum inferno debaixo de nós e acima de nós, somente o céu sideral, né? Imagine todo mundo vivendo somente o dia de hoje, ética da situação. Imagine que os países não existem, aldeia global, isso não é difícil. Nenhuma causa pela qual matar ou morrer, e religião também nenhuma. Imagine todas as pessoas vivendo em paz. Que paz? Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Aguardo o dia em que você se unirá a nós e o mundo será somente um. O mundo será somente um, porque todo mundo da nova era está esperando o grande Senhor Maitreya na sua manifestação física sobre a terra. E nós sabemos quem será o Maitreya da nova era. Agora, queridos, por que a nova era é tão encantadora? Num tempo, na história marcado por ansiedades espirituais, a nova era oferece mística religiosa numa roupagem sedutora. Horóscopos, meditações, cristais e misticismo oriental. No seu cerne, a nova era tem uma religiosidade que mistura sugestões, mágica, reverência pela natureza. Lembra do que eu falei? Reverência pela natureza e uma busca do novo e do anômalo, oferecendo uma experiência espiritual como? Autêntica, sem Jesus. Quais são as principais características da nova era? Primeiro, ela é extremamente diversa, inclui aspectos tão diversos como espiritualismo, teosofia, ocultismo, astrologia, transcendentalismo e cura mental. Tudo isso é nova era. Segundo ponto, inclui tendências em movimentos sociológicos contemporâneos, tais como o hedonismo e o anarquismo da década de 60. Um abraço com a filosofia zen, romancismo naturalista, misticismo oriental e um estilo de vida experimental de drogas e sexo, todos levando a uma experiência utópica. Terceira característica, a nova era inverteu a tendência rebelde e polêmica de 60 para apresentar-se como uma experiência significativa e integrada e prover um disfarce religioso para tais atividades. Por fim, a nova era é religiosa em suas pretensões, mas a religião existe num ambiente como? Relativista, no qual ninguém pretende ter toda a verdade. É a religião da boa vontade e amor, que requer pouco e só oferece recompensas. Não tem lugar para a cruz, para a graça divina ou para a responsabilidade humana, como o cristianismo demanda. É diferente, né? Agora eu pergunto, o que é mais fácil? Ser cristão ou aderir a uma igreja dessa? O que é mais fácil? Não, não é mais fácil ser cristão, não.
Porque o cristianismo diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. O cristianismo diz assim: o caminho é estreito, apertado. O cristianismo diz assim: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. O cristianismo diz assim: os inimigos do homem serão da sua própria casa. O cristianismo diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão tribulações e dificuldades. Desprezo também, lutas, perda de emprego, às vezes dificuldades familiares, sociais. Agora, irmãos e irmãs, por que nós olhamos as igrejas sérias tão vazias? Porque a maioria das pessoas está em busca, não de ganhar o céu quando Jesus vier, mas acima de tudo de viver confortavelmente aqui nessa terra. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E como nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, nós precisamos ter uma cosmovisão cristã. E a cosmovisão cristã diz da seguinte forma: Ellen White, comentando sobre o espiritualismo, ela diz que teve uma visão, e ela diz assim: eu vi a rapidez com que este engano se propagava. Foi-me mostrado um comboio avançando com a velocidade do relâmpago. O anjo ordenou-me a olhar cuidadosamente. Fiquei seus olhos no trem, nesse trem. Parecia que o mundo inteiro ia embarcado nele. Mostrou-me então o chefe do trem, uma pessoa formosa, imponente, para quem todos os passageiros olhavam e a quem reverenciavam. Fiquei perplexa. Perguntei a meu anjo assistente quem era. Disse ele: é Satanás. Ele é o chefe na forma de um anjo de luz. Ele leva cativo o mundo. Eles se entregaram à operação do erro a fim de crerem na mentira e serem condenados. O seu mais elevado agente abaixo dele, pela sua categoria, é o maquinista, e outros de seus agentes estão empregados em diferentes cargos, conforme deles necessita, e todos vão indo para a perdição com a velocidade do relâmpago. Esse é o mundo no qual estamos vivendo. Perguntei ao anjo se ninguém havia escapado. Ele me mandou olhar em direção oposta e vi um pequeno grupo viajando por um caminho estreito. Todos pareciam estar firmemente unidos pelo que, irmãos? Pela verdade. Este pequeno grupo parecia atribulado, como se tivesse passado por duras provas e conflitos. E parecia assim como se o sol tivesse surgido por trás de uma nuvem, iluminando-lhes o rosto e dando-lhes um aspecto triunfante, como se sua vitória estivesse quase alcançada. Amém? Esse é o retrato do mundo dominado pelo espiritualismo. Por isso, queridos, para nós que temos a visão, cosmovisão bíblica, eu termino reafirmando o que Paulo falou, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, nós cremos. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus. E nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. O que é que nós devemos fazer, queridos? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, e a cada tribo, nação e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Irmãos, a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, ou 1 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias surgiriam tempos difíceis e os homens teriam a aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia, negariam seu poder. Eu quero terminar essa mensagem dizendo uma coisa para vocês, que religião é coisa séria.
porque se trata da nossa vida eterna ou da nossa perdição eterna. E eu quero terminar também afirmando que é preferível uma verdade amarga que salva do que uma mentira doce que te condena. O que você prefere? O que você prefere? A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O amor de quase todos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Como está a tua vida espiritual? A tua religiosidade? A tua conexão com Jesus? Que tipo de crente você é? Você é aquele crente que quer uma vida fácil? Ou você está focado no que a palavra de Deus afirma para você? Você é aquele crente que está disposto a dar sua vida por Jesus? Ou você é aquele crente que nem sequer dá uma oferta por Jesus? Pensa um pouquinho. Pensa um pouco. Porque querendo ou não querendo, esse mundo estará polarizado. Nós estamos vendo um Brasil polarizado na atualidade politicamente falando. Mas daqui a poucos dias, irmãos, o mundo estará totalmente polarizado e nós só teremos 2 partidos em cima dessa terra: o povo de Deus e quem é contra o povo de Deus. De que lado você quer estar? Queridos cristãos, queridos irmãos, não esperem dias confortáveis em cima dessa terra. Não esperem. O que nós precisamos esperar é que o Senhor Jesus venha logo para nos buscar. A palavra de Deus diz assim: quando vocês virem essas coisas acontecendo, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A nossa redenção se aproxima. Eu estou ansioso para que Cristo venha logo. Eu estou ansioso. Eu sei que tem muita gente que pensa ainda em fazer coisas grandes aqui na terra, construir um império, ficar milionário. Tem uns que esperam ainda ter uma grande família, que esperam fazer tantas coisas. Eu quero dizer uma coisa para você: tenha seus planos, mas coloque seu coração em primeiro lugar no que deve ser a prioridade, que é um lugar no céu, junto com Jesus. Amém? Quem quer estar pronto para o céu, levanta a mão e diga amém.